boa tarde, Bahia, boa tarde, Brasil. Para você que está nos assistindo agora à tarde, uma boa tarde, o programa está sendo gravado à tarde, mas você assistindo pela manhã, um bom dia, acordando agora, hein? Volta da escola, mas se você assiste a gente de noite ou de madrugada, uma boa noite e uma boa madrugada para vocês. Gente, olha, eu estou aqui no CETEP 1, Paulo Afonso, a linda cidade. Quem não veio para Paulo Afonso ainda, venha. É uma cidade maravilhosa. Ela não é, gente? Quem bebe da água aqui não sempre vai voltar. Gente, então eu estava dizendo que é a primeira vez que eu apresento um programa para o pessoal de exatas. Me corrija se eu esquecer de algum. Eu tenho segurança do trabalho, eu tenho eletrotécnica, eu tenho computação, é isso? Informática, e tem um curso chiquérrimo aqui, qual é? Mecatrônica. Já já nós teremos um programa com Taíque Carvalho, Giro das Profissões, e óbvio a mecatrônica vai estar em jogo. Então, um beijo quis para todos vocês, para os professores, para a direção dessa escola que nos recebeu tão bem, tão carinhosamente e tal. Vamos começar o programa, né? Gente, olha, o tema de hoje que nós trouxemos para vocês daqui da plateia do colégio e para você que está aí nos assistindo, ele é muito interessante. E trouxemos o nosso convidado. Ele não é mais convidado, ele divide o programa comigo. Convenhamos, ele é a estrela do programa. Então, o neurocientista Fernando Lauria. Então, gente, olha, encontros, decisões e caminhos. Quando é que você toma decisões ou está em dúvida de escolher um caminho profissional, um caminho na sua vida, ou se namora fulano, se namora cicrano, cicrana ou cicrana, mas alguém diz assim, tem que decidir agora. E agora? O que eu faço? Eu estou fazendo megatrônica. Eu vou pegar no pé do pé, mas é isso que eu quero para o meu futuro. Eu gosto realmente? Ou minha mãe disse, você tem que fazer mecatrônica. Para conversar com tudo isso com vocês, que profissão é na universidade, como fazer escolhas pessoais e para a vida e para a profissão, que eu convido o nosso amigo, o nosso querido neurocientista, mais baiano do que paulista, Fernando Lauria, vem pra cá! Olha, gostei dessa plateia, hein? Vamos vir aqui sempre, por favor, Fernando. Olha, incrível, vamos arrumar esse tapete aqui. Pensando aqui no tapete. Deu tudo certo. Fernando, que tema legal para essa plateia linda de viver que nós estamos. Olha, o que nós vamos fazer hoje, vem cá, reflexões sobre o futuro profissional, como eu disse, vestibular, Enem e os diferentes tempos de amadurecimento. Será, Fernando, que essa garotada está na hora de decidir mesmo? Ou ele precisa experienciar, experimentar outras coisas até decidir? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Robson, mais uma vez, o pessoal da TV Conexões, toda a equipe, sempre me recebendo com muito carinho. E aqui em Paulo Afonso também, minha primeira vez em Paulo Afonso, usar da minha baianidade, nunca tinha vindo a Paulo Afonso, mas que terra gostosa, que cidade gostosa e, acima de tudo, que plateia e que público fervoroso com a gente aqui hoje, né? De exatos ele não tem nada, né? Muito bom. Então, Fernando, o tema ele é propício para a idade deles, para você que está aí, mesmo que você já esteja maduro, alguém lhe pressiona a tomar uma decisão? Como é? Perfeito.
Como é que a gente vai discorrer sobre esse tema, Fernando? Esse tema eu acho muito pertinente, sobretudo para o pessoal que está aí finalizando o ensino médio, que é um período que realmente a gente tem uma necessidade de decidir de uma forma extremamente grande. Falo isso pela minha própria experiência de vida, acredito que você também tenha passado por isso. Quando a gente fala na adolescência, e isso todos nós passamos, nós falamos de um momento em que o nosso cérebro, pensando na questão cerebral, ainda não está totalmente maduro, ou seja, ele ainda não está totalmente formado, porque a formação final do nosso cérebro ela se dá por volta dos 24, 25 anos. Então, nós estamos num período em que as emoções, ou a região do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, ela sim está madura, enquanto a região do meu cérebro, que é responsável pela questão de planejamento, de tomada de decisão, ainda não. Ainda não está maduro. Vocês sabiam disso? E esse é um ponto importante, interessante da gente discutir, porque faz com que a gente entenda, inclusive, alguns dos nossos comportamentos durante a adolescência. É normal, durante a adolescência, a gente ser mais impulsivo, agir de uma maneira mais intempestiva, sem pensar na causa e no efeito daquilo que aquilo pode causar para a gente. Sim. Isso é muito comum durante a adolescência. É comum, às vezes, durante a adolescência, a gente ter o que a gente chama de labilidade emocional, ou seja, às vezes a gente está meio para baixo, às vezes a gente está meio eufórico, então a gente tem uma variação dessas nossas emoções de uma forma muito presente. É comum durante a adolescência também a gente lidar com o corpo que acaba crescendo rápido demais, mudanças corporais que acontecem, e também tem toda a questão sexual que está voltada e ligada ao período da adolescência, e eu digo a você, e a vocês todos que estão aqui, e a você que também está nos assistindo, quando nós falamos em adolescência, exceto a questão sexual, que está diretamente ligada a essa condição hormonal que é trazida durante a adolescência, todas as outras questões e domínios voltados à adolescência estão ligados diretamente a uma maturação do nosso cérebro. Então é importante a gente entender esse cérebro, e isso eu digo para nós como pais, para nós como professores, para nós como adolescentes. É importante que nós possamos entender esta maturação cerebral para que a partir daí eu tenha a possibilidade de poder tomar decisões que sejam mais assertivas. E aí vamos de encontro a uma pergunta que você me trouxe que eu acho interessante nós discorrermos e nós discutirmos. Esse período é o período ideal para que a gente tome decisões tão importantes como temos que tomar durante esse período? Se nós formos pensar biologicamente, eu diria que não. Porque seria ideal que nós pudéssemos esperar esse cérebro tornar-se maduro para que a partir daí eu tivesse possibilidade de realmente estar totalmente preparado para essa tomada de decisão. Mas a gente também leva uma vida, e sobretudo nesse momento atual que a gente vive, em que as tomadas de decisões elas precisam ser muito rápidas, precisam ser muito urgentes. E às vezes fica difícil a gente esperar até os 25 anos para a gente poder tomar essa decisão. Então é um período que sim, a gente tem que entender, mas você também trouxe uma questão que é fundamental. A gente tem que experienciar, a gente tem que vivenciar. Talvez nós não tenhamos tido todos os tipos de experiências possíveis, mas a gente tem possibilidade, inclusive sobretudo dentro do ambiente escolar mesmo. A gente tem possibilidade de podermos introduzir essas experiências e termos contatos com as diversas possibilidades de escolhas profissionais que nós teremos, de repente, ao longo da vida, para que a gente seja mais assertivo nessa tomada de decisão. Eu digo isso por mim e posso contar a minha própria história de vida. Então vamos lá, Eu fiquei tenho- curioso. Fato da vida dos outros, não. Profissional. Mas digo a você, eu fiz a minha primeira graduação, tem muitas pessoas que não sabem, mas fiz a minha primeira graduação em odontologia. Fiz essa graduação em odontologia porque eu tinha uma condição psicológica, eu digo mesmo, de determinados pensamentos extremamente grandes relacionados com doença. Então, qual era a minha intenção no primeiro momento? Fazer medicina. Mas no primeiro vestibular que eu prestei, eu não passei para medicina porque era mais concorrido, mais difícil. E geralmente a gente leva aí alguns anos prestando vestibular de medicina para entrar numa faculdade de medicina. Prestei para medicina em algumas faculdades e prestei para odontologia em outras faculdades. E passei para odontologia. E fui fazer odontologia porque eu achei que a odontologia seria suficiente para que eu pudesse suprir essa necessidade de, poxa, eu vou conseguir me socorrer no caso de um extremo de uma doença.
E estou falando isso de coração aberto para vocês, meninos e meninas, e para vocês que estão nos assistindo também, porque eu acho que isso vale como um parâmetro que vocês podem ter para que vocês possam tomar essas decisões. Fui feliz dentro da odontologia? Fui feliz, fui um bom dentista, mas aquilo não me preenchia. A odontologia não me preenchia. E aí vem a questão, apesar da felicidade da profissão em si e inclusive do bom desempenho como profissional, como dentista, eu não era feliz dentro daquilo que eu fazia, de estar preso num consultório, de estar trabalhando ali no dia a dia com o paciente. Isso não me satisfazia. Até que chegou um ponto em que eu falei, eu preciso mudar, porque eu preciso buscar algo que me complete, algo que me realize. E sempre a docência foi algo que me deixou apaixonado. Fui primeiramente para dar aula voltada para a odontologia, mas aquilo também não era o tipo de aula que eu queria dar. Imagine. E aí, meu sonho era ser professor e sempre foi. Digo a você, para vocês terem ideia, isso eu falo para vocês, meninos que estão aqui, meninos e meninas que estão nos assistindo. Façam aquilo que vocês tenham em mente, que vocês gostam e querem, para que lá na frente vocês não se arrependam de uma escolha que você fez impulsivamente. Tá certo que eu também precisava de uma ajuda psicológica, isso eu falo, mas procurei depois e tive essa ajuda. Mas não hajam um impulso só para agradar alguém. Ah, meu pai quer que eu seja médico, então eu vou fazer medicina porque meu pai quer que eu seja médico. Eu queria ser professor de letras. E Olha, eu não fui fazer letras, eu fui fazer odontologia. E isso fez com que eu buscasse constantemente esse desejo da docência, mas a docência da odontologia em si não me satisfazia. Fui fazer pedagogia depois de muito tempo e me encontrei na pedagogia. Antes da pedagogia, o que eu fiz? Eu busquei a neurociência, que era uma outra paixão minha, sobretudo a neurociência voltada para a aprendizagem. Então, nesse sentido, eu tive a possibilidade de poder unir a neurociência, que era uma paixão, entender como esse cérebro funciona, mas voltada para a aprendizagem, para a neurociência aplicada dentro da sala de aula. Para isso, eu precisava viver o chão da sala de aula. E aí fui fazer pedagogia, me encontrei na pedagogia, me encontrei sobretudo na educação infantil, e a partir daí, hoje, mesmo com a loucura de vida que eu levo, o Robson sabe, algumas pessoas sabem, hoje eu estou aqui, amanhã eu volto para São Paulo, na quinta-feira eu volto para Salvador, de Salvador eu vou para Itaberaba, para Feira de Santana, depois eu vou para Florianópolis. É assim, eu praticamente não paro em casa. Tem gente que fala, que gostoso, porque você só viaja. Às vezes eu viajo, mas nem conheço o lugar, só passo por lá. Mas é algo que, apesar de cansativo, me deixa feliz, me completa. Então, eu talvez, se tivesse tido a orientação que nesse momento vocês estão tendo, se eu tivesse tido um depoimento como esse que eu estou fazendo de coração aberto, porque hoje não me envergonho, já tive muita vergonha de dizer isso, mas hoje não me envergonho, talvez eu tivesse tido essa possibilidade de completude, de felicidade, muito antes do que eu acabei conquistando. E a transição de carreira não é fácil, mas eu consegui fazer. Então, esse é um primeiro ponto que a gente toca. Eu sei que foi longo, mas eu acho importante a gente discutir. mas Fernanda, veja só, ainda nesse bloco, eu quero me dizer o seguinte, falando das experiências, é óbvio que nós temos que falar das nossas vidas, de vocês, da vida de vocês, mas a gente gosta também de falar da vida de vocês, viu? Pode falar da gente tranquilamente. Olha, principalmente nós, eu que vim de uma periferia, de uma favela, família pobre. Então, na minha época, o grande sonho era entrar na escola técnica. Era o grande sonho. Era o único viés profissional que diziam assim: dá dinheiro. Então, falar dinheiro numa comunidade pobre, nossos pais via e dizia: o estude porque é o único caminho. E é verdade. Então, meus irmãos, mas eu fiquei mais resistindo ali, né, eu terminei fazendo química, eu sou químico no ensino médio, Rui foi fazer acho que agrimensura em alguma coisa, e o outro fez, eletrotécnica, alguma coisa assim, tudo na escola técnica. Eu fiz na escola do estado, química. Mas era que eu queria? Não, mas foi uma pressão, é isso que eu quero já deixar uma pergunta daqui a pouquinho para você. A pressão social, econômica e a pressão dos pais, às vezes faz a gente sucumbir, inibir os nossos desejos.
e aí nós vamos atender primeiro o desejo do outro, principalmente quando é nossos pais, e principalmente quando eu via a situação difícil que nós vivíamos e dizia assim: "Olha", os pais diziam: "Estou lhe dando estudo para você ir para frente". E eu queria fazer arte. Eu já fazia teatro na escola, eu sou ator também, hoje eu sou ator, mas eu queria fazer arte. Mas no ensino médio eu fui parar onde? Num laboratório de química. Eu gostava? Menos, mas me formei em química, né. E nas minhas aulas de história eu uso isso. Tô Fernando, para terminar esse bloco, nós vamos para o comercial já já e nós já voltamos. Me explique essa situação dessa pressão familiar e social. Fica aí, é um minutinho, vapit e volpit. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Ó, não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Oh, eu não disse que é assim, ó, um pé lá, outro cá, já voltamos, Fernando. Aqui é tudo rapidinho. Como nós estávamos dizendo, eu vou lhe passar a palavra, mas antes, olhe, eu não fiz aquele momento, ó, quis, ó, Rita. Antigamente eu tinha um pagode que dizia assim, ó, Rita, não sei o quê. Nunca, não canto. Mas um beijo quis aí, ó, para nossa secretária Rovena Brito. Eu já mandei um beijo para todos os professores e diretores. E aqui, nosso companheiro aqui do núcleo extensivo, a toda a equipe do NT aqui de Paulo Afonso, ó, um beijão, quis, também, já falei do nosso, no meu, no seu, governador Jerônimo Rodrigues. Um beijão, Jerônimo, seja bem-vindo na China, tomara que tenha trazido bastante novidades para a gente, em termos de tecnologia, olha que coisa boa. Mas, Fernando, eu estava dizendo, a família, e você aí, tem uma história parecida? Você que escolheu esse curso? Ou alguém lhe disse assim, vá que é bom, ou você diz, não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Tem isso também, né, Fernando? Claro que sim. Aí o amor disse, eu vou fazer esse curso. Eu não quero me separar de você, meu amor. E aí vão os dois cruzados, mas não é o que ela queria, o que ele queria, era o que o outro queria. Vamos conversar sobre isso? Claro. Eu acho que esse é um aspecto importante. Você falou, por exemplo, da família, pai, mãe, querer que a gente faça alguma coisa, e é muito comum em alguns casos. No meu caso não foi isso. Eu venho de uma família de músicos. Se eu optasse para ir para as artes, por exemplo, que é uma outra grande paixão minha, e hoje eu tenho possibilidade de unir o meu trabalho de palestra dentro daquilo que eu sou apaixonado com as artes, então eu canto também nas minhas palestras, eu teria tido total apoio da minha família para que eu pudesse lidar ou ir, né, de encontro a essa carreira artística, sem problema nenhum. A minha maior barreira, eu digo, com relação à minha escolha profissional, fui eu mesmo. E isso às vezes acontece, e talvez seja uma condição que aconteça com muita frequência com outros adolescentes também. Porque eu tinha uma condição, que eu digo até psicológica, desse trauma com relação à doença e dessa necessidade de buscar essa cura possível diante de uma catástrofe, não é? Voltada à doença, que a maior barreira pela busca daquilo que eu queria era eu mesmo.
Então, acho que a gente pode enfrentar, dentro dessas condições, barreiras que estão relacionadas com a família, no caso de querer satisfazer aquilo que pai e mãe queiram, e aí fica também esse convite para que você possa mostrar para o seu pai, para sua mãe, este programa, para que eles também tenham a possibilidade de assistir e entender a importância dessa decisão para a vida de todos nós futura. E hoje o que eu percebo, Robson, também, diante da propagação extremamente grande que nós temos, que de informação que a internet traz. Isso que eu ia lhe perguntar já. Uma outra questão que eu acho importante é a gente tomar cuidado com as informações que chegam até nós mediante a internet, porque muitas vezes a gente constrói um ideal vendo influenciadores, vendo jogadores de futebol, artistas, trazendo e mostrando uma realidade que na verdade não é real. É uma realidade comercial. Olha, eu fico, quando falo influenciador de... Vamos fazer um programa um dia sobre essas personas aí, porque influenciar o quê, gente? Que conteúdo de vida, o que elas são, para entrar na nossa... Porque eles entram na nossa mente e comercial e eles ganham muito dinheiro. Bom, mas não é o assunto do momento, mas é um tema importante, é um tema necessário. Mas eu estou fazendo essa reflexão com vocês aqui presentes, com você em casa também, para que a gente tenha a possibilidade de pensar que realmente é necessário nós vermos que às vezes aquela vida maravilhosa que aquela pessoa leva, ela não é totalmente real. Nós mesmos, quando vamos postar uma foto na internet, hoje com a possibilidade, na minha época e na do Robson, a gente tinha que tirar a foto e a foto tinha que sair boa porque a gente nem via como ficava a foto, ia revelar depois a foto. Hoje não, se eu tiro não fica boa, eu repito, eu ponho uma posição tal, às vezes eu estou sempre beijando aquela pessoa que eu nem gosto tanto, falando, nossa, como é linda aquela relação. E às vezes a vida dessa pessoa não é essa realidade que ela mostra. E o que a gente percebe muito é que cada vez mais nós adolescentes, nós não vocês, mas eu já passei faz tempo dessa época, mas sobretudo a adolescência acaba sendo impactada como se essa fosse uma solução de vida. Eu quero ser influencer, eu quero ser DJ, eu quero ser jogador de futebol, mas aquilo acontece de uma forma suntuosa e extremamente grande para a minoria. E não se tem a realidade mesmo que se enfrenta dentro daquele processo todo. E às vezes deixa-se de lado a vontade de estudar. Porque é muito mais fácil eu ser influencer fazendo vídeos e gravando e colocando na internet do que eu tendo que passar ali 4, 5 anos na faculdade, estudando, me debruçando, depois tendo que fazer estágio, depois tendo que enfrentar o começo da carreira, que a gente sabe que não é fácil para ninguém quando a gente começa. Mas a gente tem que entender também que essa realidade virtual, propagada com uma grandiosidade extremamente forte, ela não é uma realidade para todo mundo. É o que eu sempre falo, às vezes eu vejo a grama do vizinho e falo, meu Deus do céu, por que eu trabalho tanto e a minha grama não fica verde e a grama do vizinho está sempre verde? O que eu faço de errado? A grama dele é de plástico e a minha não. A minha precisa de cuidado, a minha eu preciso regar, a minha eu preciso adubar, a minha eu preciso cortar. A dele é de plástico, não tem vida, não tem essência. Então isso também é importante dentro desse momento decisivo da nossa vida, de poder optar por algo que eu vou levar como uma carreira, por exemplo, ao longo da minha vida toda, de eu ter essa consciência também, de eu ter essa possibilidade de refletir a respeito daquilo que é real, a respeito daquilo que a internet me mostra, que quase sempre não é real, e a respeito também da possibilidade de que nem sempre eu terei esta vida que todas essas pessoas, influencers, artistas, enfim, e jogadores, acabam tendo. Esse eu acho que é um aspecto importante para a gente pensar nesse período também. Fernando, eu estava pensando aqui, e nós nos colocamos, ou nos colocam numa situação que nos leva ao sofrimento. Você aí que está nos assistindo aqui no auditório, você aí, é muito importante que você dê seu like ali no YouTube, TV Conexões, a Estação do Saber. Tem um sininho lá que você vai receber todas as mensagens e os programas nossos. Mas eu estava dizendo, no mês passado, Fernando Lauria tem um programa que eu gosto muito, que nós fizemos sobre razão e emoção, como escolher. Então, não deixem de assistir este programa e todos os outros. Mas, Fernando, quando alguém
alguém diz pra gente: "Você vai ter que seguir esse caminho", e não é o caminho que eu quero, não é a profissão que eu quero, eu sofro. Como é que o cérebro reage e como é que eu dou a volta por cima para depois seguir meu caminho já em algumas falas, mais radicais. Se você está na minha casa, você tem que fazer o que eu quero. Tem alguns pais mais radicais Sim. nesse sentido, né. Então como é que o cérebro e a emoção e a gente evita fazer o sofrimento? A gente se rebela ou atende passivamente os pais e se frustra, ou existe o meio termo aí? É com você a bola aí. A gente tem que procurar o meio termo, com certeza. Eu acho que a rebeldia não leva a nada, até porque vai levar um freio aí com relação à própria relação, né, que existe entre pai e filho. O ser submisso totalmente nesse sentido também não faz sentido nenhum, porque a gente vai deixar de fazer algo que nos agrada, que nos dá prazer, para que a gente satisfaça a vontade do outro com relação Uhum. à minha escolha profissional. Eu acho que o diálogo sempre é a melhor possibilidade e o melhor caminho que nós temos para que a gente consiga chegar num consenso. É aquilo que eu falei, convide seu pai, convide sua mãe, convide quem more com você para que assista esse programa, para que entenda e reflita junto com a gente sobre essa importância da decisão. Ponto que é fundamental, vai me levar à tristeza se eu não for isso? Vai sim. Por quê? Nós só nos mantemos equilibrados se nós estivermos motivados. E aí, quando nós falamos em motivação, nós falamos pensando cerebralmente, nós falamos da liberação de uma substância, de um neurotransmissor, que é uma molécula química que nós temos no nosso cérebro, que se chama dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que ativa uma região do meu cérebro que se chama núcleo accumbens. Esse palavrão todo, núcleo accumbens, ele é responsável pela possibilidade de nós sentirmos prazer. Quando dopamina, por motivação, permite com que eu ative ou tenha a possibilidade de promover uma excitação desse núcleo accumbens, eu tenho condição de sentir prazer, de ativar o meu sistema de recompensa. E isso é fundamental para a nossa vida. Se nós não nos sentimos motivados, certamente isso tem a possibilidade de fazer com que nós entremos em situações angustiantes que nos levem à ansiedade, que nos levem à depressão e que leve à liberação de uma outra substância que se chama cortisol. Quando não estamos motivados, quando estamos infelizes, quando passamos por momentos de estresse, de ansiedade, elevamos a liberação do nível de cortisol. E o cortisol, ele faz com que nós tenhamos essa possibilidade, e tanto em momentos de depressão, de ansiedade, de estresse, nós temos esses níveis elevados de cortisol. Isso faz com que a gente perca o nosso vigor físico, isso faz com que nós tenhamos menos expressão das nossas emoções. E automaticamente isso se reflete na minha expressão como pessoa, na minha expressão como indivíduo, me mostrando mais apático, mais quieto, sem vontade de sair. Aí vem a questão, por isso que eu disse, a possibilidade de mudança minha, de transição profissional minha. Eu não estava feliz. Eu não estava completo dentro daquilo que eu fazia. E certamente os níveis de cortisol em mim estavam elevados, sem possibilidade que eu sentisse prazer no meu dia a dia e na minha vida. Aí vem a necessidade de mudança. Por isso que eu falo do diálogo. Compreendendo todo esse processo que pode acontecer diante de uma imposição para aquilo que eu, como pai, quero que meu filho seja, por que não pensarmos juntos, por que não discutirmos, por que não refletirmos para que haja a possibilidade de que todos sintam-se felizes? Afinal de contas, vai chegar um dia em que os meus pais não estarão mais aqui e eu precisarei continuar minha vida, não é? Essa reflexão é importante também que a gente traga. Gente, quanta coisa eu aprendi hoje, vocês também. Nosso corpo é química, é Por pura alegria, tristeza, emoção, são um combinado de sinapses química. Mas Fernando, veja só, eh, já vimos, claro, que o diálogo e a negociação, ele é fundamental e nos leva a um outro patamar de amadurecimento. Nós começamos o programa falando em amadurecimento, falando que o nosso cérebro, nesse campo, ele estará pronto aproximadamente 25 anos. por volta de 25 anos, mas nós temos
pela urgência contemporânea da nossa sociedade, rapidez nas decisões de amadurecer. Nosso corpo, claro que isso aí, tem gente que diz que as meninas amadurecem mais rápido do que os meninos, os adolescentes, mas nós temos urgência em decidir, e aí que mora o perigo, não é verdade? Sem dúvida. Então, gente, o mais importante é que o que ele acabou de dizer, é ser feliz. E a motivação é o motivo para ação. Muitas vezes, aí vai ver minha pergunta, eu negocio com a minha família, por exemplo: "Olhe mãe, olhe pai, eu vou fazer o que você quer nesse momento e depois eu vou cuidar da minha vida. Eu vou ser artista, eu vou ser isso, quero ser astronauta, eu quero ser físico", né. Eu estou fazendo mecatrônica, mas eu quero é ser astronauta, eu quero ser físico, é um pulinho dali da pra cá. É possível a gente negociar sem se aviltar, sem sofrer tanto, ou às vezes você pode dizer: "Stop, pare, eu vou fazer o que eu quero", na rebeldia. Diga aí. Eu acho que é possível. A gente pode até tentar estabelecer esse meio termo, não é? Uhum. Na possibilidade de que realmente, olha, tá bom, você quer que eu faça, e eu acho que os cursos técnicos eles são muito importantes e necessários, inclusive para que a gente tenha a possibilidade de ver se aquele é o caminho mesmo, né? Quando eu faço um curso dentro do ensino médio que seja um curso técnico, eu já vou adentrando e tendo um conhecimento mais específico daquela área, para que a partir daí eu tenha a possibilidade ou de continuar nela e seguir esse caminho, ou mesmo de falar: "Poxa, não, realmente não era isso que eu quero ir para outra área". E eu acho que essa negociação com a família, ela é importante, no sentido, lá em casa, por exemplo, minha mãe queria que o meu irmão fizesse uma graduação. Meu irmão é músico, como meu pai. E meu irmão decidiu não fazer, ele até entrou na graduação de música, mas decidiu não dar continuidade, mesmo porque meu irmão tem uma questão de genialidade com relação à música, e ele chegava dizendo assim, que para ele não fez falta a graduação. Não estou dizendo que a gente não deva fazer, eu acho que a gente deve fazer, mas para ele não fez falta porque ele continuou o caminho dele dentro da música, fazendo outros cursos e automaticamente demonstrando todo o seu talento, porque na graduação ele sabia em alguns momentos mais que os professores, não estava acrescentando muito para ele essa questão. Então houve um consenso, houve um acordo lá em casa: "Poxa, vamos fazer outros cursos, mas não deixe de estudar", porque eu acho que essa busca pelo estudo ela é importante. Então a gente pode negociar: eu vou fazer isso, que é o que vocês estão querendo, mas paralelamente eu também tenho possibilidade de poder cursar aquilo que me satisfaz e de repente eu acabo provando. Quantos atores não nos trazem, sobretudo esses atores mais antigos, a possibilidade de que a família era totalmente contra, porque a visão que se tem da arte hoje é diferente. Sim, o mundo de hoje é diferente. Mas, Fernando, Totalmente. vai chegar um momento que nós vamos ouvir as perguntas Ótimo. para você responder. Então, gente, um outro intervalo rapidinho. Olha, fique aí, não saia. Se você está na sala de aula, vai ali, toma uma água, faz um xixizinho e eu já volto. É 1 minuto e aí eu quero ouvir essa plateia linda com as suas histórias. Eu sou Simone Vanderlei, pedagoga, sou professora da Universidade do Estado da Bahia, sou coordenadora geral do programa Universidade para Todos pela UNEB em toda a Bahia. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, né, ingressar na universidade. Também fui a primeira pessoa da minha família a ser servidora pública. Foi tipo final de Copa do Mundo, né? Porque realmente era uma expectativa de mudança de vida, de investir na carreira, né, de ter uma segurança realmente profissional, pessoal. Então foi muito importante. O governo da Bahia reafirma seu compromisso com a valorização dos professores e das universidades públicas, assegurando um reajuste salarial progressivo ao longo de 2025 e 2026. E reestruturação na remuneração para analistas e técnicos universitários, com criação de tabelas específicas para regimes de 40 horas semanais, além de outras melhorias.
Esses avanços são frutos de um diálogo contínuo e responsável, aproximando a relação entre governo e universidades e promovendo o fortalecimento do ensino superior público, essencial para transformar vidas e impulsionar o desenvolvimento do Estado. Valorização presente, futuro pra gente. Olha, foi rápido e rápido e rápido. Voltamos aqui, TV Conexões, a Estação do Saber e o programa Estação do Saber Conexões. Essa é a sua estação, é a nossa estação. Aqui a parte que eu mais gosto são ouvir Interação, não a é? garotada. É. E você que está em casa, já tenho perguntas aqui, pessoal de casa, mas você que está aí no YouTube, ou escreve para a gente. Fernando Lauria vai ter um programa para lhe responder o que você perguntar. Então, escreva para a TV Conexões. Olha, estou com medo. Escreva para Fernando Lauria que ele vai responder para você. Então, alô, alô, quem fala? Eu acho que eu já tenho perguntas. Quem fala? Eu me chamo Lara, recentemente eu estou fazendo informática aqui no CETEP, só que não foi um curso assim que eu entrei porque eu me identifiquei. Na verdade foi por mais falta de opção, eu acho. Porque desde o nono ano, quando eu fui procurar o que eu queria fazer, eu não queria algo que tipo assim, que quando eu terminasse, na verdade, peraí, deixa eu continuar. Quando eu fui procurar uma escola, eu queria fazer o curso técnico, só que não tinha nada que eu me identificasse muito. Então, eu fui conversando com meus amigos e eu vi que alguns iam fazer informática. Então, eu decidi entrar por conta dessa questão. Agora, no segundo ano, eu estou me identificando mais com o curso de design, com o curso não, com a matéria de Deus, que é design, só que eu não planejo seguir na informática, na verdade eu planejo seguir pedagogia. E eu queria saber se o senhor tem algum conselho para essa questão. Como você também disse que primeiro tinha feito odonto, só que depois foi para pedagogia. Sim, perfeito. O conselho é que, na graduação, você siga a pedagogia, né? E você se identificando com algumas disciplinas, você já cursando, eu vou dizer para você também, eu fiz um curso de eletrônica durante um curso técnico do ensino médio, eu fiz um curso de eletrônica, que não tinha nada a ver com aquilo que eu almejava. Entrei na mesma condição, na mesma situação. Era uma possibilidade que eu tinha de estudar e ter uma boa educação de forma gratuita, não é? Tive essa boa educação, tirei proveito daquilo que eu tinha como disciplina, e aí a informática é uma condição que, sem dúvida nenhuma, você vai levar para a vida inteira. Hoje em dia, qualquer profissão que a gente vá seguir na graduação, você vai precisar da informática. E dentro da própria informática, nas disciplinas que você tem aí, você sabe que existem também algumas coisas que se encaixam e que trazem para você esse conforto e essa aproximação maior. Aproveite ao máximo isso dentro do que você está vivendo hoje, mas lindo você já ter essa visão da pedagogia e não deixe de cursar aquilo que você gosta. Tem muita gente que fala, e a gente precisa, o papel do professor, do pedagogo, é o mais rico que a gente tem. Porque não existe nenhuma outra profissão sem o professor. Todos nós, professores, formamos todas as outras profissões. Então siga, vá em frente, que eu não tenho dúvida que você será feliz dentro disso que você quer, e mais do que isso, os seus alunos, a professora Fernando, eu tenho uma pergunta aqui, na internet. Fernando, tem uma pergunta aqui, e é do Eduardo, eu não posso dizer a cidade, nem a escola, por questão ética, pelo que ele diz aqui. Deixa eu ler aqui. Fernando, por isso que eu me atrapalhei, ele agora ele faz Fernanda. Eu sofro muito, diz o Eduardo, e não era o curso que eu queria, e eu não quero ir para a escola, e quando eu vou para a escola eu perturbo bastante
Aí tem uma questão, assim, a gente tem que entender, tem horas que a gente não tem vontade de ir para a escola, mas tem coisas que a gente precisa fazer, não tem como. Exatamente. Até para o nosso próprio crescimento. Existe a educação básica justamente para que a gente tenha toda essa fundamentação e essa formação que vai impactar diretamente na nossa vida. Então isso é fundamental. Tem coisas que eu também não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Vão existir momentos em que a gente não vai se sentir tão motivado e talvez tenha que fazer coisas que não nos agradem tanto? Sim. Mesmo dentro da própria disciplina, da própria profissão que eu escolhi, tem coisas que não me agradam tanto. Isso é fato. O que eu não posso é ser infeliz. Mas vão existir momentos em que realmente eu vou ter que lidar com situações que não me agradem. Ir para a escola é fundamental. Então, cabe uma análise no sentido do Eduardo de ver se não existe alguma outra condição, e aí eu digo condição psicológica, mental mesmo, que está impedindo com que ele tenha essa vontade. E a procura, de repente, por um psicólogo, por um profissional especializado que possa orientá-lo, que possa instruí-lo, isso é fundamental. E entendam, gente, às vezes também eu tinha a ideia assim, eu vou no psicólogo, eu sou louco. Não, todos nós precisamos, ainda que estejamos nos sentindo bem, você ter uma orientação, você fazer uma terapia, isso é fundamental, porque a terapia, eu digo para você, ela promove mudanças biológicas no nosso cérebro. E isso faz com que fortaleça, por exemplo, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de falar em público, mas tem hora que eu tenho que me expor. Então a terapia, ela me ajuda a fortalecer e a vencer esse medo para que eu tenha a possibilidade de me expor. Estou falando com relação ao Eduardo. Pode ser que essa falta de vontade dele em ir para a escola esteja relacionada a um problema psicológico, que todos nós podemos passar e sem culpa nenhuma. Então, esse é um aspecto importante. Não estou querendo ir por quê? Preciso avaliar. Agora, outro ponto, eu não estou gostando. Essa pode ser uma condição que aconteça. Pode ser realmente que não se encaixe dentro daquilo que eu quero e dentro daquilo que eu enxergo como ideal para a minha vida e para a minha profissão. Aí sim busca. É ideal que se busque um aconselhamento, como a nossa amiga, que eu esqueci o nome dela, que falou agora há pouco, mas que também trouxe, poxa, eu estou enxergando algumas coisas, nesse momento estou vivendo isso, mas que lá na frente também vão servir para que eu possa desenvolver aquilo que eu quero, que é a pedagogia, como ela disse. Então, o meu conselho para o Eduardo é assim, buscar e tentar enxergar dentro do que ele está fazendo o que é bom, o que traz para ele uma satisfação e o que ele pode, inclusive, levar para frente dentro de uma futura profissão que ele vai escolher, mas que ele também tem a possibilidade de buscar essa ajuda profissional, porque o que não é comum e esperado dentro do que ele está contando, às vezes não gostar do que eu estou fazendo, a gente até espera. É a falta de vontade em fazer qualquer coisa. Isso não dá, porque a educação ela é fundamental e é base para a nossa vida. Ô Eduardo, converse na sua escola, converse com os professores, aquele colega que você é mais aproximado, que você quer desabafar, mas siga os conselhos aqui profissional do Fernando e você vai ser feliz. E você vai ver que se junte aos demais e que você não vai mais atrapalhar a aula do professor, nem o aprendizado dos coleguinhas. Você vai ser feliz. Alô, alô, quem fala? Você acha que no futuro próximo, pelo alto crescimento de inteligência artificial, de robótica, os professores vão ser substituídos? Jamais. Eu acho que o potencial humano, primeiro, a inteligência é algo que é humano, que é fisiológico. Então, chamar a inteligência artificial de inteligência já é um erro. Porque, na verdade, eu preciso de um humano para treinar essa máquina para que ela tenha a possibilidade de poder desenvolver e trazer as respostas, que nem sempre são respostas reais e confiáveis. Isso é muito importante, gente. Eu pego muito trabalho de alunos meus, que a hora que eu enxergo, eu falei, foi o ChatGPT que respondeu. Olha, A resposta está toda. E eu digo, a gente tem conhecimento disso. E ali você percebe uma adjetivação muito grande, porque ele fala assim, o grandioso Robson, o renomado neurocientista, é sempre assim que ele traz, e existe alguma estruturação dentro daquilo que é totalmente padronizada. O que falta para a inteligência artificial, e por isso que a gente não pode chamar de inteligência, emoção. Não tem emoção. E nós, seres humanos, apesar de sempre ser trazida a possibilidade de dizer assim, olha, o ser humano é um ser extremamente racional,
nós somos muito mais emocionais do que racionais. E a gente discutiu isso. Volte no programa do mês passado para você assistir sobre razão e emoção. A gente discutiu isso. E isso a inteligência artificial não traz. E aí que eu digo para você, João, para que exista aprendizagem, e por isso o professor jamais será substituído, eu preciso considerar 3 fatores que são os pilares da aprendizagem. O que a gente chama de função cognitiva, que é o pensar em si, né? A possibilidade de desenvolver esse pensamento, essa crítica, essa imaginação. A gente tem as funções executivas, que estão ligadas com a possibilidade da gente agir, ou seja, colocar em ação e em prática aquilo que a gente pensou, e existe a função conativa. Isso a identidade artificial jamais vai poder trazer, que está ligada com a força de vontade, com a motivação, com os comportamentos e com as emoções. E isso, na verdade, é só nós, só você, como professor, que é capaz de passar, e por isso que jamais, de uma forma integral, a inteligência artificial terá a possibilidade de substituir um professor, até porque, como eu disse, não é uma inteligência, porque a inteligência está ligada à biologia, à questão humana. E lá nós não temos um humano. Fernando, o João me trouxe agora uma outra pauta e uma outra pergunta que nós vamos desenvolver, mas eu já quero trazer nesse programa. Nós estamos falando de profissões. Anteriormente, eu tinha um maquinista de trem, né? E era aquela profissão que tinha. Hoje, eu tenho essa, mas diversas outras profissões. As profissões elas vão se modernizando, a tecnologia elas vão avançando. E que medida quando falo, vocês, adolescentes, posso pensar numa profissão de futuro que me cabe ao meu sonho, cabe à minha felicidade e cabe ao meu desejo de estar nessa sociedade socialmente, economicamente ativos, bem economicamente. Mas como é que eu posso imaginar estar numa profissão entre aspas, aí, do futuro, já que ele trouxe aí a IA? Esse é um tema que a gente pode até trazer para um próximo programa sobre profissões do futuro. E a gente elencar e discutir um pouco a respeito dessas possíveis profissões. Vamos fazer esse programa, eu e você, Taíque, Vamos. e a gente faz esse programa mês que vem em Salvador. Perfeito. Está combinado. E aí, o que eu trago diante disso que você está falando? Nós temos que pensar em profissões que eu acredito que serão, porque realmente algumas profissões em que há algo extremamente técnico assim, e sem a necessidade desse potencial humano de uma forma muito grande, é muito provável que elas possam ser substituídas por robôs, por máquinas, ou mesmo a inteligência artificial sendo trazida dessa maneira. Eu acho que as profissões do futuro e aquelas que darão mais vantagem e possibilidade para nós nos destacarmos, ela acaba sendo voltada àquilo que precisa realmente desse lado emocional, desse potencial humano que nenhuma tecnologia ou inteligência artificial vai poder substituir. Essas são as profissões do futuro e a que nós devemos nos focar mais para que a gente tenha a possibilidade de direcionar. Temos mais alguma pergunta? Nós vamos levantar agora. E já estamos chegando, gente, Fernando. Gente, já estamos chegando, já ao final do nosso programa. Olha, eu quero dar um abraço do tamanho de Paulo Afonso em vocês, aqui nessa cidade que nos recebeu. Nós estamos quase uma semana aqui e assistam os nossos programas. Tem um programa sobre turismo, já está no ar, sobre Paulo Afonso, maravilhoso. Você precisa conhecer sobre gastronomia e em agosto nós estamos de volta. Fernando, olha ali, ó. Eu chamo aquela leite do saber. É isso. A leite do saber. A leite, da verdade, era daquele outro que morreu. Eu adorava ele, vocês não conhecem da nossa época, Clodovil, aquele estilista famoso, mas a nossa aqui é a leite do saber, porque você está onde? Você está na Estação do Saber. Esse programa é um oferecimento do governo do estado da Bahia, da Secretaria da Educação. Então, Fernando, olhe para ali. Sem sofrimento, eu posso decidir e avançar e ser feliz? Sem dúvida nenhuma, não só pode como deve. E eu digo que a nossa felicidade, ela está diretamente ligada à nossa realização pessoal. Então, na escolha daquilo que você quer, é óbvio que podem existir algumas etapas, e eu digo a vocês, mesmo contando toda a minha história, eu não me arrependo de nada que eu passei.
tudo serviu para o meu crescimento e para que eu, Fernando, hoje realizado, pudesse estar aqui. Se não fosse a odontologia, que eu disse que foi uma escolha que eu não deveria ter feito, talvez lá atrás, eu não teria um embasamento científico e biológico para falar sobre neurociência hoje. Então, tudo foi um componente para que eu tivesse possibilidade de construir esse Fernando, que é um Fernando feliz. Mas tendo a possibilidade de você já direcionar aquilo que você quer e aquilo que você gosta, sem dúvida nenhuma, isso te autorrealiza e permite com que você seja feliz com muito mais plenitude. Então, gente, vamos terminando por aqui. O Fernando feliz, amando a Bahia, com amor na Bahia. Eu tô para achar esse amor aí. Um dia eu revelo aqui a grande parte que eu não conheço, viu? Pois é, nem eu. Então, gente, CETEP 1, obrigado no coração. Eu vou voltar aqui, adorei vocês. Bahia, muito beijo no coração.